Olá, pessoal do Super Aprova, tudo bem? É um prazer estar de volta com vocês. Eu sou o professor Danilo, professor de filosofia, e hoje, na nossa aula de hoje, iremos tratar de alguns temas sobre a atualidade. E um desses temas fundamentais que nós iremos tratar e trabalhar hoje é a questão da violência e terror no ambiente escolar. Todos nós percebemos, e faz parte do nosso contexto da educação brasileira, o problema da violência. Mas esse problema da violência tem alguns agravantes, algumas questões que são importantes de serem debatidas, algumas questões que são importantes de serem discutidas. Bom, quando a gente fala então sobre a questão da violência no ambiente escolar, o objetivo fundamental dessa nossa aula de hoje é justamente analisar e compreender os conflitos com alto grau de violência entre jovens e adolescentes no interior das instituições educacionais, procurando com isso identificar os fatores que impulsionam tais atitudes, ou seja, os fatores que levam ou que oportunizam que tais violências cada vez mais sejam presentes no nosso ambiente, nas nossas instituições escolares. Diante disso, diante de tal problema, constata-se que a escola é um ambiente de intensas relações sociais e cognitivas, que proporcionam o desenvolvimento de interações construtivas à formação do indivíduo. Entretanto, nas últimas décadas, observamos no mundo, e principalmente aqui no Brasil, um aumento crescente de incidentes violentos graves, com mortes maciças de jovens e profissionais da educação, ocasionando interações físicas e psicológicas extremamente destrutivas para os indivíduos. Carecemos com isso de medidas práticas no setor político-pedagógico que orientem os estudantes para horizontes construtivos de aprendizagem e, com isso, mudar tal realidade social que acaba, de um certo modo, interferindo negativamente na aprendizagem e em todo o contexto do ambiente escolar. Tal discussão nos leva à seguinte problematização. Acompanhe comigo. No ambiente escolar, a gente percebe, então, como abordado anteriormente, que predomina-se entre os jovens e adolescentes uma certa violência. Uma violência que os dados apresentam uma certa quantidade crescente nos últimos anos. No entanto, uma questão fica. Quais são os tipos de violências mais recorrentes no ambiente escolar, nas instituições escolares? Duas delas predominam. A violência psicológica, como, por exemplo, o bullying, e também a violência física, quando a gente percebe a questão da presença de armas brancas e armas de fogo dentro do ambiente escolar. Quais seriam as fontes dessa violência? Quais seria, então, o motivo que acaba acarretando tanta violência nas instituições escolares? Alguns dos fatores geram essa fonte de violência. Um fator familiar, social. A gente também não pode negar que, dado a tecnologia nos dias atuais, a influência dos jogos, dos games e, sem dúvida nenhuma, também a internet, que acaba, de um certo modo, impulsionando a violência na medida em que permite uma maior comunicação e interação entre os jovens. Então, diante dos tipos de violência e diante de tais fontes, nos fica, então, uma necessidade de intervenção. Intervenções essas que devem voltar como forma de combate para a questão da violência. O que seriam, então, essas formas de combate? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, seria o controle, o acolhimento e a educação familiar. O ambiente familiar, sem dúvida nenhuma, ele é esse primeiro berço, esse primeiro contato que o indivíduo tem com a sociedade e que, sem dúvida nenhuma, é uma fonte essencial para o combate à violência. A educação familiar, o acolhimento afetivo dentro do seio familiar como algo que colabora para o fim, ou, se não, o amenizamento da questão da violência nas instituições escolares. Um segundo fator, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade do governo em criar políticas públicas que possam combater e cada vez mais fazer com que o ambiente escolar seja voltado para a formação do indivíduo e que essa formação ela não seja comprometida pela questão da violência cada vez mais recorrente. E, sem dúvida nenhuma,
Um terceiro fator fundamental e que está diretamente entrelaçado com a educação familiar e com as políticas públicas são a questão dos valores humanos, como a empatia e a alteridade nas relações sociais. O que seria essa alteridade? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. O exercício da alteridade, então, proporciona aos jovens, aos estudantes, uma capacidade maior de pensar as suas relações sociais, pensar de uma maneira mais dinâmica as suas relações afetivas. E como consequência de tais relações fundamentadas na alteridade, a gente tem um amenizamento e, por que não dizer, o fim da violência. A fim de que a gente possa reforçar ainda mais esse conteúdo trabalhado em nosso material, há uma sugestão de um documentário chamado Tiros em Columbine. Esse documentário, fantástico documentário, investiga a fascinação dos americanos pelas armas de fogo. Michael Moore, diretor e narrador do filme, questiona a origem dessa cultura bélica e busca respostas visitando pequenas cidades dos Estados Unidos, onde a maior parte dos moradores guarda uma arma em casa. Entre essas cidades está Learntown, no Colorado, onde fica o colégio Columbine. Lá os adolescentes, eles acabam então interagindo e utilizando essas armas de fogo como uma forma de praticar a violência. O interessante desse filme, como um reforço da teoria discutida por nós hoje, é tematizar e contextualizar a problematização sobre o porte de arma de fogo e, acima de tudo, discutir um tema tão atual que é a violência no ambiente escolar. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e nos encontramos agora em breve para uma resolução de exercício. Um abraço e até!